Oi pessoal, é o seguinte, hoje eu trouxe a Ana Dias, advogada empresarial, para conversar um pouquinho com a gente e falar um pouco sobre a experiência dela, contar um pouquinho sobre toda essa carreira dela, sobre as soluções empresariais. A gente vai discutir um pouco sobre essa vida empreendedora que a gente vive. Eu tô super curiosa nesse papo. Oi Ana, oi manda um pouquinho pra mim sobre você, tudo certo? Bom, que prazer, primeiramente, obrigada, tá, por esse convite incrível, é um prazer estar aqui na Alavanque, gosto muito de acompanhar todos os processos que vocês vêm desenvolvendo e eu realmente acho que o trabalho que vocês fazem dentro das empresas é primordial, até porque eu sinto que é realmente algo muito complementar com toda essa assessoria jurídica que a gente consegue oferecer, porque não adianta a gente pensar muitas vezes só no jurídico. Eu penso muito nessa estratégia por trás. Então, se a gente tem que prestar um serviço de uma forma estratégica, a gente tem que ter todas as áreas da empresa, elas têm que estar comunhando, elas têm que estar interligadas. Eu não posso, por exemplo, oferecer uma solução jurídica que vai atrapalhar o lado comercial, que também vai brecar, de alguma forma as vendas. Então, assim, eu gosto muito dessa interligação, acho que tem muita sinergia aqui entre os trabalhos que a gente desenvolve. Então, acho que vai ser um papo muito bom esse empreendedorismo. De vez em quando eu já te mandei mensagem, Ana, acho que eu preciso de você, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que muito em algumas questões também que a gente acredita que precisa ter um alinhamento um pouco mais claro, não só do negócio, da organização como um todo, mas em si, até mesmo jurídico, um suporte jurídico para como realmente a organização funcione, às vezes com um alinhamento entre sócios, que a gente já conversa muito, da importância sobre isso, porque geralmente, às vezes, gera muito conflito em alguns momentos, às vezes, a gente até pode prevenir quanto à quebra de sociedades ali, quando você tem um acordo mais claro. Exatamente. Eu acredito muito no potencial do que a gente chama do direito preventivo, dessa perspectiva de você realmente mitigar os riscos e parar com essa cultura, muito do brasileiro, de só correr atrás da solução quando o problema ele já está batendo na sua porta. Então eu tento aplicar muito isso em todas as consultorias, assessorias que eu pratico com os sócios, com as empresas, porque eu realmente acredito que quando a gente para conversar, para alinhar expectativas, trazer esse diálogo de forma clara, porque eu vejo que muitas vezes os sócios eles mal conversam sobre questões primordiais. Exatamente. Não tá claro, por exemplo, às vezes tem um que tá insatisfeito com uma coisa, por exemplo, um não tá fazendo o que eu esperava, o outro não tá fazendo tal coisa, ou então eu queria que ele fizesse isso, ele não faz, a gente não consegue tomar decisão em conjunto. Exatamente. E quando a gente está falando de sociedade, essa metáfora é muito utilizada. E tem que ser utilizada mesmo porque ela se aproxima, a gente brinca muito que é parecido muito com um casamento, efetivamente, E quando a gente tá lá pensando no direito de família, tá lá pensando no casamento, tá se unindo com alguém em prol do mesmo objetivo, tal qual a gente faz dentro de uma sociedade, a gente não faz lá toda a documentação, a gente escolhe qual que é o regime de bens. Por que a gente escolhe qual que é o regime de bens? Porque a gente está preocupado em quando, se porventura separar, como é que vai se dar essa divisão desses bens. Assim a gente tem que pensar também quando a gente está abrindo uma sociedade com alguém, quando a gente está começando essa parceria. Então o momento ideal justamente esse princípio, Porque aí a gente consegue justamente desenhar e trazer, assim como a gente faz na documentação ali para um casamento, a gente vai trazer isso para um acordo de sócios, para o contrato social, que aí a gente consegue justamente trazer essa clareza de expectativas, alinhar o que realmente cada um espera um do outro, de colaboração para esse negócio. Então, assim, com certeza, definitivamente, muitos negócios, eles sobrevivem, eles são salvos quando a gente consegue trazer essa clareza de comunicação entre esses sócios. E eu acho que, assim, pra gente, eu que atuo com o processo, que você é a pessoa que vai só, então você é responsável por tal coisa, tem tal meta, tal indicador. E aí, às vezes, eu acho que quando a gente leva isso realmente de um acordo, eu acho que é até importante, porque, às vezes, assim, talvez se o acordo também, acho que talvez, assim, essa visão de deixar um pouco mais aberto, é importante deixar ele bem justinho mesmo, com clareza. Porque às vezes fica assim, então tá, a gente tem uma divisão ali, assim, e tem alguns pontinhos ali a serem alinhados. Mas assim, eu acho que quanto mais detalhe, melhor para a sociedade, porque ele está acordado, já foi desenhado, Porque exatamente é isso que a gente faz, às vezes,
quando eles estão mapeando uma empresa em si, mas juridicamente eu acho que é importante para a saúde, né, dessa sociedade. Exatamente, até porque a gente parte desse pressuposto. Porque para você conseguir desenvolver um bom trabalho, justamente nesses termos de desenhar esses processos, você precisa saber atribuir funções, Sim. você precisa entender quem que tem o poder de decisão em cada uma das áreas daquela empresa. E a gente precisa passar primeiro, principalmente quando a gente está falando, né, de empresas que possuem sócios, por esse acordo de sócios. E a grande maioria dos empresários e empresárias, eles vão lá, pegam lá, vamos abrir uma empresa. Eles pegam um contrato social padrão. Padrão, é isso que eu Não existe contrato social padrão. Tudo que está ali dentro do contrato social, se você não prevê aquilo de acordo, né, com as particularidades e especificidades do seu negócio, porque cada negócio é um. Não existe isso de, porque é do mesmo ramo, por exemplo, de atuação. Eu tenho um amigo aqui que me emprestou aqui o contrato social para a gente poder copiar de alguma forma. Você está certamente colocando o seu negócio em risco. Por quê? Porque a grande maioria vai lá, pega realmente esse contrato social padrão, utiliza ele, sendo que a gente, se não prevê dentro do contrato social essas regras, você vai ter problemas ali na frente. E vai além disso, se preocupa só com o contrato social, porque é o documento de fato que a gente precisa para estar regular perante a Receita, né, em termos fiscais, para você de fato abrir o seu CNPJ. Sim. E a grande maioria não se preocupa com um documento que é complementar ao contrato social, que é o acordo de sócios. É difícil eu ver quando... É muito raro a gente achar que a maioria não tem, Não né? tem. É muito difícil. E é justamente no acordo de sócios que a gente vai entender qual que é o poder de decisão de cada um, como é que a gente vai fazer se porventura algum desses sócios uma hora quiser sair dessa sociedade. Aí você deixa para resolver quando os ânimos estão aflorados, quando a situação já está acontecendo. Aí o que a gente faz? Prejudica a empresa, porque se você não tem essa... muito grande. Você não tem uma previsão de como é que vai se dar essa liquidação dos haveres, né? Essa apuração de haveres, para a gente entender o que seria o valor devido para aquele sócio que está se retirando. Porque em regra é isso. Né? A gente tem lá no Código Civil essa previsão de que você faz sociedade com alguém, você vai construir aquele negócio, quando você sai dessa sociedade você vai ter direito ao que seria a sua cota parte e você precisa liquidar isso. Né? O que é liquidar? A gente quantificar isso. Se você não tem regras para ver como que isso vai se dar, e aí você segue o que está lá na regra geral do Código Civil, por exemplo, você vai ter que pagar em 90 dias esse sócio. Isso não vai quebrar, às vezes, o caixa da sua empresa. Então você precisa ter clareza. São os pormenores que a gente acha que não, depois a gente resolve. E aí a gente consegue convencionar, por exemplo, que vai ser pago em 10 parcelas. Porque aí você tem um provisionamento de caixa para você não prejudicar o andamento do seu negócio, acontecer alguma divergência de sócio. Então tem que ter inteligência contratual, não existe padrão. Se você vai pelo padrão, você pode ter certeza que quando o problema bater na sua porta, você vai estar desesperado por uma resolução. E aí, achar resolução de problema quando você está desesperado te faz tomar decisões que você não gostaria. E às vezes, né, acarretar em prejuízo, ou prejuízo para um dos sócios, dependendo, uma insatisfação. E aí eu acho que já vira assim, já um casamento, um divórcio já realmente complicado, não um divórcio simples, né? Exato, não, exatamente. Isso é um pouco complicado. E me conta um pouquinho, como é que você começou assim? Como é que você se identificou com o direito assim? Ai, vamos lá, essa história é antiga, né? Aquela coisa. Quando? Ai, meu Deus. Naquela época. E aí, brincando, quando eu era criança, que ela era Barbacena. Ai, você eu sou de Barbacena. Gente, verdade. Nossa, eu sou três de Barbacena. Ai, sou de Barbacena. E assim, Samara, de verdade, não vou mentir pra você que quando eu formei, né, no ensino médio, lá atrás, eu não sabia ainda o que eu queria fazer na minha vida. Minha mãe é professora, sempre foi da área de educação e eu gosto muito também dessa parte. Adoro sentir que eu tô agregando conhecimento na vida dos outros. E meu pai é a minha maior inspiração de empreendedorismo, porque ele trabalhou durante muitos anos, uma carreira tradicional. E lá no auge dos seus 40 e poucos anos se tornou DJ, que era o que ele gosta realmente de fazer, né? Foi empreender, foi viver do que ele gosta, fazer aquilo que realmente brilha os nossos olhos, né? Então, assim, ver ele satisfeito com essa escolha e com a coragem de tomar essa decisão é minha maior realmente inspiração dentro do empreendedorismo. Mas quando eu formei ele no ensino médio, eu meio perdida, eu vim para Juiz de Fora para poder realmente buscar novas oportunidades. Eu senti que eu precisava de novos áreas para poder até me desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Mas eu fui fazer 2 faculdades de forma simultânea. Eu fiz Direito e História. Eu também formei licenciatura em História. Sério? Caramba! E aí, no decorrer da faculdade, né, ainda me encontrando... Por isso você tem muito esse assim, professora, né? Eu gosto muito disso,
É engraçado, porque assim, as experiências que eu tive realmente ali de estágio, dentro de sala de aula, foram assim, prazerosas, mas inevitavelmente, né, eu sabia ali depois de alguns períodos que eu precisaria seguir de fato no direito, que era onde eu me encontrei realmente em termos profissionais. A história acabou virando assim, algo que me desenvolveu muito pessoalmente, mas que profissionalmente eu senti que eu não poderia alcançar, né, os lugares que eu gostaria, as conquistas que eu gostaria, então o direito me possibilitaria muito mais isso. E deve ter contribuído, né, assim, pra área, né? Porque eu acho que a história em si, né? São ciências humanas, exatamente, né? Então a gente entender a raiz do problema nos faz trazer soluções muito mais práticas. Porque no final das contas a gente presta assessoria para empresas, né? O meu foco é totalmente empresarial, mas são pessoas no final das contas. Sim. Né? Então a gente está falando com o CNPJ, mas não existe CNPJ sem o CPF por trás. Então entender, né, sobre essas ciências humanas como um todo, com certeza contribuiu muito para eu poder desenvolver algumas habilidades assim, que eu penso que hoje são primordiais, né? Para a gente poder trabalhar e entregar mesmo bons resultados assim, para os clientes. Mas eu me encontrei realmente no direito e falei, ok, então vou seguir para o direito. Mas eu sempre fiz estágio durante a faculdade, porém sempre em órgão público. Então, até porque o salário de órgão público era um salário um pouco mais interessante, porque você fazia as provas, né? E querendo ou não, meus pais sempre batalharam muito para poder me dar todas as oportunidades, tive os meus privilégios, mas eu queria sempre, né, ajudar eles no máximo possível, então eu fui migrando de concurso, de concurso mesmo para estágio, né, que a gente fala, que a gente faz as provas lá, para poder ir passando, e fui migrando. E não tive a oportunidade de estagiar em um escritório de advocacia para eu experimentar também a advocacia, eu estava sempre do outro lado, né, então assim, eu finalizei minha época assim, de estágio, realmente ali elaborando sentença, julgando, né, no órgão julgador, e não do outro lado, que é aquele que está pleiteando de fato, né, alguma questão. Só que eu queria experimentar isso. Eu falei assim, eu não quero, por exemplo, porque aí a gente forma, aí já vem uma outra dúvida, né, quando a gente forma na faculdade, aí eu tava aquela questão, eu vou pro concurso, né, o que eu vou fazer aqui agora? E eu não queria, né, decidir sem experimentar pelo menos a advocacia. E aí tive uma oportunidade, sou muito grata por tudo que eu aprendi. Aí eu realmente trabalhei num escritório de advocacia, de 20 anos de experiência, aqui em Juiz de Fora, cresci muito. E ali eu me encontrei com uma advogada empresarial. Ali eu falei, gente, não tem outra coisa que eu queira fazer. Eu com assim, uns 6 meses advogando, eu desisti completamente de concurso ou qualquer outra trajetória. Eu falei, me encontrei aqui, é isso que eu gosto de fazer. Eu assim, sem qualquer demagogia, mas o que mais assim, me incentiva e que me alegra na minha atividade enquanto, né, profissional é poder ouvir as histórias dos empresários, das empresárias, as histórias de superação, os desafios, o brilho no olho de falar dos seus negócios, sabe? Então assim, aquilo ali me ganhou de uma forma que eu falei, é isso que eu quero fazer porque eu sei que eu posso contribuir para alavancar esses resultados, para trazer soluções jurídicas, eu sei que eu posso agregar nesses negócios e eu gosto de fazer isso. Eu sentia que ali o meu trabalho ia trazer um resultado que também ia me trazer uma satisfação pessoal, para além do profissional. E ali eu me encontrei, eu falei, gente, quero advogar para empresas, é isso que eu quero fazer na minha vida mesmo. E venho construindo essa trajetória, né, e aí com essa veia empreendedora que não tem jeito que corre, né, no nosso sangue, né, eu não quis ficar presa no ensino, nas possibilidades, né, tava realmente crescendo muito profissionalmente. Mas dentro de um momento que eu estava, inclusive, muito bem, né, no escritório e tudo mais, mas fiz essa mudança para, de fato, a advocacia autônoma, para que eu pudesse implementar, realmente, não tem jeito, né? Não é nem que eu queria ir para outro escritório, nada disso, eu queria ter algo meu, eu queria poder implementar as minhas ideias, a minha concepção, as minhas estratégias. Sim. E foi a melhor decisão assim, que eu poderia tomar, ali de fato, que eu acabei de me encontrar. Né, porque eu já prestava essa assessoria, né, para as empresas, já advogava para empresas, mas quando a gente tem o nosso próprio negócio, a gente consegue ter uma percepção ainda mais ampla da coisa, né, e entregar ainda mais, porque aí a gente vive as dores pessoalmente. Né? Isso é verdade, então, né? Assim, sou muito feliz hoje, né, para mim é um trabalho extremamente gratificante. E é um pouquinho essa história de como é que eu fui me encontrar, né, dentro da advocacia e da advocacia empresarial. E é um bichinho, né, que vai mordendo assim, do empreendedorismo. Eu acho que assim, você que também tem um perfil muito assim, muito ativo, né, eu acho que não tem como, gente. Não tem o que segura. Ninguém segura. Ninguém segura. E se tentar segurar... É engraçado, porque assim, perto, as pessoas que convivem com a gente também tem o mesmo espírito. Ninguém segura. Não tem como segurar. Exato. A gente se entende quanto comunidade. Agilidade. Assim, eu falo assim,
sabe, o querer sempre fazer mais, querer fazer algo e querer fazer algo, a insatisfação, né? Como se fosse uma insatisfação boa, né? Sim, e a gente tem que ter um equilíbrio ali. Sim. Porque a gente tá sempre se julgando também de não, assim não tá bom, vou fazer melhor. Então, assim, eu acho que é muito disso, mas assim, de topar. Né? Então a gente topa, assim, até falando pelo, por exemplo, pelo quadro, digamos assim, qualquer pessoa que eu topo tá. Eles não questionam muito, porque assim, tá, tem que fazer, vambora. Então é muito assim, não, perfil de vambora, não vamos fazer. Exatamente. E assim, o empreendedorismo, eu penso que é realmente incrível que ele pode transformar, né, na vida das pessoas. Eu acho que o empreendedorismo tem um poder de transformação que poucas coisas conseguem nos oferecer. Então, perceber, e aí eu entendo isso porque eu sinto que essa é a minha experiência de vida mesmo. Eu entendo que o empreendedorismo está me permitindo alcançar conquistas e acessar lugares e viver experiências que eu sei que se não fosse realmente por todo o investimento, claro que meus pais sempre fizeram na educação, né, para que eu pudesse estar aqui hoje, mas para além disso, né, eu poderia estar em outras situações, né, mas só o empreendedorismo é esse agente transformador que, claro, tem algumas outras possibilidades, mas são poucas. O empreendedorismo eu entendo como sendo uma delas. E eu acho que é o perfil também. É muito assim, é do perfil do que a pessoa se dedica, porque senão ela pode ser muito infeliz também. Sim. Né? Muito feliz. Porque você tem que querer. Você tem que querer. Porque não é fácil. Não é fácil. Você tem que ser perseverante, você tem que ser resiliente, você vai passar por desafios, você vai passar por dificuldades, você vai errar em algum determinado momento, na estratégia, no caminho, você vai ter que recalcular a rota. Nossa, e exatamente como qualquer outra pessoa, só que exatamente, eu acho que talvez o que a gente sente é que dói muito. Tem hora que, como a gente é muito responsável, tem hora que a gente fala assim, nossa, dói muito. Dói muito. Você fala, nossa, dói muito, porque você tá assim, poxa, eu tô vendendo algo, eu tô comprometendo o meu nome ali, então assim, né, eu falo por mim mesmo, assim, aqui eu fico o tempo todo muito atento a tudo que é entregue pro cliente, tudo que é feito pro cliente, porque assim, os mínimos detalhes, né, a gente acaba se comprometendo muito, então assim, essa dor, ela é muito importante e às vezes em outras situações você não tenha tanto, mas é um pouco diferente, porque tem muita coisa ao redor. Eu né? acho que a responsabilidade é muito maior. Porque aí você tem outras pessoas de fato envolvidas. Quando você, por exemplo, você é um colaborador, por exemplo, você está na figura de um colaborador de uma empresa, você tem que somar, você tem que ter um perfil que também quer agregar para aquele negócio, quer fazer a coisa acontecer, tem que atender muito bem o cliente. Mas quando a gente está falando aqui de donos e donas dos seus próprios negócios, a responsabilidade é realmente muito grande. Porque o colaborador, penso eu, né, que na grande maioria das vezes, em regra, ele vai, por exemplo, ele vai tirar uma férias de 30 dias. Vamos colocar assim. Ele vai desligar. Ele vai tirar. Ele vai tirar férias. Na maioria dos casos vai, né? Não, na grande maioria dos casos ele vai desligar. Por quê? Porque a empresa ela está justamente lá rodando, as coisas estão acontecendo. Agora, quando você é o dono e a dona, você não desliga, porque a empresa ela precisa justamente continuar rodando. Então, mesmo que você tire uns dias de férias, por exemplo, é muito difícil da gente se desconectar completamente. Porque a gente tem tanta preocupação com esse atendimento de excelência, né, com conseguir entregar o melhor resultado, que não tem jeito, mesmo que a gente não esteja naquele momento ali na operação, a gente está com aquela preocupação, aquele olhar, a gente está querendo saber se está tudo acontecendo bem, se está sendo bem atendido, se aquele processo ali está rodando. Então você não desliga. Você não desliga, não dá 6 horas da tarde e você vai para sua casa, é desse jeito, e vai ver o Netflix, esquece, você tá lá pensando, poxa, mas essa estratégia aqui, né, poderia a gente implementar. Exato. Tá, no banho, pensando, poxa, essa ideia aqui é bacana para talvez eu trazer, né, um novo produto, um novo serviço. Não, outro dia, 10 horas eu tava com o Pedro, meu marido, no supermercado, 10 horas da noite. A gente foi no supermercado 10 horas da noite e falei assim, tá, vou te esperar aqui fora. Só que eu tava cheia de coisa pra fazer, isso era no domingo de noite, porque eu precisava resolver pra segunda. Eu falei, tá, enquanto você vai lá, eu vou ficar pensando. Aí eu ficava pra lá e pra cá com o cachorro, pensando no que eu ia fazer. E aí eu escrevi no celular, primeiro eu vou fazer isso aqui, aí depois vai vir essa parte, depois essa aqui. Aí ele voltou e eu falei assim, pronto, já resolveu o mundo. Já sei por onde já sei começar. o que eu vou fazer. Porque às vezes é tanta coisa realmente que a gente precisa parar, analisar, entender prioridades. Isso. Né? E ir resolvendo aos poucos, porque realmente a carga de responsabilidade eu acho que é muito maior pra quem. Eu acho, assim, eu não sei se tem tanta gente que consegue se desligar. Se tiver alguém que fala, não sei se desligar, me fala. Manda esse segredo, né? A fórmula mágica. Gente. Porque
porque eu realmente fico, assim, eu fico curiosa se às vezes eu sou muito agitada e conectada ou se realmente é muito isso, né? Pela experiência que eu tenho, né, todos os clientes que eu assessoro, é assim, sabe? Empreender é isso também e por isso que é muito louco, né? Como é que muitas pessoas pensam assim, enxergam a trajetória quando a pessoa já tá alcançando ali, né, de alguma forma o sucesso. E desmerecem o por trás, não veem os bastidores, porque não é fácil, não é fácil. São desafios diferentes, cada um, né, todo. Realmente ele que te faz assim, ter que desenvolver habilidades diferentes e você tem que buscar conhecimento, e você tem que buscar... Quem me explicou lá na faculdade de Direito, né, vamos colocar pelo menos na faculdade de Direito, que eu ia ter que entender sobre venda, que eu ia entender sobre atendimento, que eu ia ter que... Lá atrás, meu primeiro site eu fiz. Olha! Assim, né? Que bom que a gente pode investir em bons profissionais pra gente otimizar tudo isso. Mas quem me falou que eu ia ter que parar para desenvolver um site? Quem me falou que eu ia ter que, né, hoje em dia a gente pensa principalmente no digital, nessa potência que é o digital, que eu ia ter que começar a desenvolver e produzir conteúdos para poder... Exato. E aí você falou assim, mas é engraçado, né? Porque aí você pensa, mas eu não gosto. Tudo bem, eu respeito se eu não gosto, porém o negócio precisa. É isso. É um pouco assim, né? É isso. Não dá pra gente fazer só o que a gente gosta. A gente precisa fazer o que é necessário. E é isso é tirar a gente da zona de conforto o tempo inteiro. Então por isso que eu falei assim, quando a gente vai chamar alguém, eles nem pensam muito novo assim, eu não vou nem tentar, não vai. Sabe, tá todo mundo super disposto, sabe, a fazer. Então, isso é fundamental também. Ter essa sinergia mesmo, né, de que vamos fazer acontecer. Vamos pegar pra fazer. Que eu acho que esse é o espírito também, né? Tem que pegar ser. Pra fazer. Porque eu acho que assim, principalmente depois da pandemia, a pandemia me ensinou muito isso. Porque eu era uma pessoa que eu queria realmente ter muito controle sobre todas as situações. Eu até assim, me sobrecarregava às vezes um pouco de mas acho que é comum isso no início, assim. É comum, eu acho que dependendo da fase também do negócio. Claro, a gente tem que ir aprendendo a delegar, a entender que tem outras pessoas que vão ter habilidades que vão ser às vezes até melhores do que a nossa para determinadas áreas. Né? Claro que sempre supervisionando, mas eu tinha muito essa coisa da centralizadora ali, do controle. Isso já vinha desde época de escola, assim, de querer eu que comandar como é que vão ser os trabalhos de turma. Eu sempre fui a líder de turma. Sempre fui, porque é disso também, muito do nosso perfil realmente, da nossa personalidade. Só que a pandemia me ensinou muito também como que a gente não tem controle sobre tudo, definitivamente. E como que a gente precisa saber controlar a nossa reação às adversidades. É isso que a gente tem controle. É a única coisa talvez que a gente tenha controle. É saber como lidar com situações. E às vezes você tem que deixar. Você tem que abrir mão do controle de tudo. Exatamente. Eu acho que esse é um grande desafio para quem é muito conectado. Eu falo pra mim, eu sou muito conectada com o cliente, por exemplo. Sim. Então eu tô o tempo todo, mas será que tá atendendo? Será que não? É isso aqui mesmo? O que ele quer? Sabe, o tempo todo. Então eu acho que isso é o meu ponto, assim, que eu acho que às vezes assim, você vai aos poucos aprendendo, né, a delegar, aprendendo a passar, mas é uma fase, né? E eu acredito, assim, fielmente na importância do trabalho que vocês desenvolvem. Eu tenho muito essa perspectiva porque, né, assim, dentro do BNI a gente tem a cadeira de especialidade do direito societário, que é realmente um trabalho que a gente consegue desenvolver com qualquer modelo de negócio, mas o nosso modelo de negócio, carro-chefe, dentro do escritório é franquia. Sim. E a gente trabalha também com todo esse desenvolvimento. Para além do escritório, eu tenho outra empresa em paralelo que trabalha com essa formatação das empresas para elas se tornarem franqueadoras. Que legal! É muito bacana, a gente precisa conversar muito sobre esse papo também, porque inclusive a gente tá negócios, business também. Mas, bom, e aí dentro dessa perspectiva, e eu aprendi muito com esses trabalhos que eu fui desenvolvendo, né? Porque o olhar jurídico, ele vem depois que a gente já desenhou esses processos. Porque eu não consigo resguardar uma empresa para ela justamente poder expandir, franquear o seu negócio, se esses processos não estiverem bem desenhados. Sim. Porque eu preciso justamente entender qual que é aquele modelo de negócio, quais são as particularidades, como é que vai se dar a relação franqueador-franqueado, relação com os fornecedores, como é que vai ser a prestação de serviço, como é que vai ser a venda desses produtos, para aí sim eu conseguir trazer essa inteligência contratual para dentro da COF, do contrato de franquia. E eu acho que o trabalho que vocês desenvolvem é primordial nesse sentido, porque se você não desenvolve os processos, você consegue delegar
para além da expansão. Você não consegue delegar nem para colaboradores. Sim, com certeza. Porque não adianta você querer dar comandos se você não dá um comando claro. Eles não estão claros, exatamente isso. Acho que esse é o ponto principal, porque a franquia é muito clara, né? Assim, questão de padronização. Exato. Então, pra gente, a sempre franquia é sempre pra essa gente operação. muito prático. Então, assim, quando a gente vai operacionalizar, operar, né? Por que toda franquia funciona? Porque ela tem documento. Porque ela tá clara, porque ela sabe exatamente. Porque tem manual pra tudo, tem manual pra tem que tudo, ter. Tem que ter manual. É, acho que a gente fica assim, mas isso é coisa antiga. Que coisa antiga, gente. Outro dia eu até brinquei com o pessoal, falei, nós vamos inventar, nós vamos colocar os fichários dentro das empresas. Eu falei, fichário, vai vir fichário. Eu quero um negócio, eu quero na mão. Eu quero que seja na mão, tem que funcionar de alguma forma. Se vai funcionar no fichário, não tem problema. Que seja fichário. Sabe, mas assim, eu acho que às vezes às vezes tem hora que a gente vai muito também pro fora, né, muito inovação, ok, eu acredito na inovação, mas eu tô falando assim, tem hora que a gente voa muito e não faz o básico, o arroz com feijão. Só dá pra você pensar em inovação se você tá fazendo o básico. Exatamente, então assim, se às vezes pensa no básico, vamos pensar no básico, vamos padronizar o básico, o que você tem hoje que é bom, né, então acho que isso é um ponto muito forte também. Exato, e assim, principalmente pensando, né, no modelo de negócio de franquia, a franqueadora, ela detém essa obrigatoriedade legal, inclusive, de transferir esse know-how para o franqueado. Como que você transfere esse know-how? Justamente através de manuais, de treinamentos. Sim. Então, para você conseguir transferir isso, você precisa estar com isso desenhado, você precisa estar com isso delimitado. Então, é manual realmente de produto, é manual da prestação de serviço, é manual de marca, é manual de marketing, é manual realmente do operacional, de operação. Como eles funcionam, como é que usar o software, como faz tudo. Não, e ainda mais básico, né? Vamos ainda no primordial. Você vai chegar na empresa, o funcionário vai ter que acender a luz. É isso. Ele vai ter que colocar os guardanapos na posição X, Y, Z. O manual de produto. A gente precisa realmente detalhar. Vamos colocar aqui um hambúrguer. Você precisa conseguir transferir para o seu franqueado, até porque precisa padronizar. A pessoa tem que frequentar essa franquia, independentemente do lugar onde ela está indo, e ela precisa encontrar o mesmo padrão. Então você precisa trazer para o seu franqueado. É pão, é um bife de 120 gramas, com um blend de XYZ, com 2 fatias de mussarela, com o bacon que precisa ser cortado dessa forma, da marca X. É isso. Então a gente vai nos detalhes mais pormenorizados possíveis, porque não é besteira ou não são documentos que vamos trazer burocracia, documentos. Isso, não é porque sem isso, você primeiro está descumprindo a lei. Porque você não vai conseguir transferir esse know-how, você não está garantindo que esse franqueado saiba exatamente como é que tem que se dar essa operação. Sim. E para além disso, né, você não vai ter não vai ser efetivo, você não vai ter sucesso nesse trabalho de expansão. Exato. Então, desenhar esses processos, ter isso claro, seja para expandir ou não. Exatamente, porque, por exemplo, eu falo muito isso porque às vezes uma pessoa que talvez não conhece tanto, talvez quando vou criar processo, tudo, talvez não conhece ainda a linguagem, não sabe exatamente o que é. Quando uma pessoa recebe o mini manual ali da empresa, que geralmente a gente entrega o manual da empresa mesmo, como se fosse o manual da qualidade mesmo, o manual da qualidade da empresa, a gente vê assim, nossa, mas tá tudo aqui, sabe? Tudo que eu faço tá aqui, tá vendo? Sabe, o conhecimento tá ali. A gente trabalha com consultoria, com você na sua área também de serviço, às vezes a gente tem até o receio de falar assim, mas como é que eu vou transmitir o conhecimento? E tem hora que a gente acha que não tem como transmitir, mas tem. É só você saber transmitir. E isso sim, exatamente. Aí é você entender de como fazer aquele processo funcionar sem você. E é super possível. Exato. Não à toa, inclusive, as empresas do ramo de prestação de serviço têm crescido muito na área de franquia. Na área de franquias. Era algo que a gente não via muito. Isso que eu inventava, porque é muito possível. É muito possível. Só que você exatamente, você vai, às vezes, ensinar a pessoa a pensar daquela mesma forma. Você vai traçar métodos para que ela mantenha a qualidade, para que ela observe tudo. Então, assim, até na consultoria a gente faz muito isso. E tem como, sabe? Tem como. Isso. E é isso. Para negócios que também não estão pensando necessariamente numa expansão, gente, se acontece alguma coisa com você, gestor, com você, dono de empresa, se seu negócio para, sua operação não anda, isso não pode acontecer. Porque a gente sabe que adversidades vão acontecer. Infelizmente pode acontecer alguma situação de saúde, pode acontecer alguma coisa com um familiar seu, ou porventura, se você queira, né, chegar nesse momento, se você quer chegar nesse momento, que a gente ainda tá tentando de tirar umas férias, conseguindo desligar,
Gente, você precisa ter pessoas que saibam o que fazer e fazer com excelência. Sim. Então, você consegue isso com processos bem desenhados, manuais bem escritos, né, claros. Então, esse processo é fundamental. E é legal que quando você aprende, quando o gestor entende que para ele sair do operacional, ele depende dos processos, né, e ele entende essa linguagem, hoje em dia tudo que eu faço é assim, padroniza isso aqui. Gente, agora discutimos como é que vai ser isso. Padroniza isso aqui. Então, assim, eu só envio e falo assim, ó, o checklist tá aqui, tá validado? Então, beleza, a gente pode padronizar. Porque senão a gente ainda não tem muito tempo. E tem que falar ou desensinar várias vezes, ou então relembrar como foi definido. Não, pra mim é tudo sim. Padroniza isso aqui, documento, vai lá pro processo na hora. Eu já nem penso muito não. Isso é perfeito. E você resguarda também o seu negócio no seguinte sentido. Além dessa colocação de você poder justamente sair mais do operacional e poder gastar o seu tempo muito mais com a gestão estratégica do seu negócio, imagina só uma situação em que você tem um colaborador que é o que sabe tudo, que você está concentrando, ok, ele desenvolve. Você já tem, não é nem que você está tão sobrecarregado, porque você tem um colaborador excelente. Se esse colaborador uma hora sair da sua empresa, aí é aquele caos, né? como que você vai fazer? Porque você não desenhou esses processos, você não tem como treinar outra pessoa, porque até você desenvolver, tem coisas que às vezes ele sabia que ele nem conseguiu te passar, porque você também, né, delegou de vez mesmo e nem se interessava em entender esses processos a fundo ou trazer uma formalização desse processo. Então você fica na mão do colaborador? Exato. Isso é saudável? Isso é seguro? Exato. Empresa, É um seu risco, negócio? né? Exatamente. É um E quando você, por exemplo, vamos supor, eu tenho um negócio e eu quero tornar no modelo franquia. Qual que é a primeira direção que você dá, né? Eu acho que o processo vai entrar muito nessa direção, mas dentro da parte também da parte jurídica, como que você atua ali com ele? Perfeito, vamos lá. Primeiro passo de todos, análise de franqueabilidade. Esse precisa ser o primeiro passo porque a gente tem que entender vários detalhes do seu negócio para a gente realmente verificar se ele é escalável, se a gente consegue padronizar exatamente esses processos, porque tem determinadas situações, né? Claro que a grande maioria hoje dos modelos de negócio são franqueáveis. Hoje a gente quebrou muitos estigmas e paradigmas e a gente consegue sim, com trabalhos específicos, ferramentas adequadas, tornar praticamente todo o negócio franqueável. Porém, tem determinadas questões que, por exemplo, é um negócio que demanda realmente muito da expertise que só aquele dono ali vai conseguir entregar, aquele, por exemplo, um trabalho manual, um trabalho personalizado. É muito complicado você, por exemplo, escalar. Então a gente precisa entender se a gente consegue de fato franquear esse negócio ou não. Para além disso, tem outras análises que a gente precisa fazer. Se realmente a saúde financeira do negócio está adequada para a gente conseguir começar a escalonar, até porque você precisa conseguir passar para o seu franqueado em quanto tempo e qual retorno ele vai ter. É um investimento, né? O seu franqueado é um investidor no seu negócio, ele está acreditando na sua marca, né? E por isso que é tão legal a gente crescer por meio de franquias, porque você cresce com capital de terceiros. Então você consegue crescer numa potência muito mais abrangente do que talvez se você pensar, né, no modelo de filiais, por exemplo. Mas você precisa entender se você realmente está tendo uma taxa de lucratividade ali interessante para você conseguir. Ser interessante para o franqueado. Exato, porque ele vai ter que fazer uma série de investimentos ali e ele precisa começar a ver esse retorno sobre esse investimento, ainda que você fale, deixe claro lá na COF que esse retorno vai se dar em 18 meses, em 24 meses, em 36 meses. Mas você precisa conseguir trazer essa previsibilidade para o seu franqueado. E aí a gente vai entender como é que está a situação da marca, se você já fez o registro, se não fez, porque a marca é um elemento também imprescindível ali dentro da relação de franquia. Vai entender ali se você já tem um mínimo de padrão em relação ao processo, ou se a gente vai ter que realmente desenhar tudo do zero. Se você tem ali, por exemplo, já, né, um projeto arquitetônico que a gente consiga trazer isso para o franqueado para ele poder replicar. E aí a gente vai desenhar um diagnóstico inicial para entender se a gente consegue de fato avançar em um projeto de formatação ou não. Feito isso, falamos, ok, vamos avançar. Eu gosto muito de falar assim que eu tive experiências, né, com parceiros, enfim, e verificando o mercado, e eu faço realmente muito diferente do que eu vejo a maioria fazendo. Porque a grande maioria, eles iniciam, né, empresas de formatação, iniciam esses processos justamente pelos documentos jurídicos, que são a cota circular de oferta de franquia, que é uma obrigatoriedade legal e que a lei prevê mais de 23 requisitos que você precisa trazer nessa COF. Então aí a gente precisa desenhar toda essa COF, trazer todos esses requisitos. Aí são várias questões que a gente precisa ir desenhando e construindo junto com essa franqueadora, né, essa potencial franqueadora. Tem um contrato de franquia que é fundamental que seja muito bem redigido, porque ali vão estar
estar previstas, né? As regras de territorialidade, regras de concorrência, como é que vai se dar qualquer tipo de penalidade. Você precisa bloquear ali a questão do seu franqueado em questão de uso de marca para você acabar não afundando a sua marca também, porque você querendo ou não, são terceiros que estão também fomentando a sua marca. Então, apesar disso ser muito interessante, você também tem que ter muito cuidado para isso não prejudicar a marca. Então você vai colocar várias questões, a questão da não concorrência também é muito importante, porque você vai transferir vários segredos de negócio, você vai transferir o seu know-how. Então se você também não veda determinadas situações de forma adequada no seu contrato de franquia, o seu franqueado vai rescindir com você e às vezes é mais fácil pagar, por exemplo, uma multa contratual e abrir um negócio concorrente. Entendi. Com toda a expertise que ele já absorveu no seu negócio. Então você precisa construir um contrato de franquia também assim, muito minucioso e muito estratégico. Porém, a grande maioria começa com a construção desses documentos jurídicos, depois passa para a construção dos manuais e aí faz o plano de expansão, que aí a gente vai entender realmente onde vale a pena crescer, qual vai ser o perfil ideal desse franqueado e também, por exemplo, onde que a gente consegue acoplar essas possíveis lojas, essas possíveis franquias, né? Se são cidades com X habitantes, até tantos habitantes, aí a gente vai entendendo qual que é realmente faz mais sentido para aquele modelo de negócio para a gente poder fazer o plano de expansão. Eu faço na ordem inversa. Eu começo pela estruturação dos manuais. Eu auxilio, claro, eu já vou dando, eu acompanho isso de perto. Eu não entro no circuito só na fase jurídica propriamente dita. Porque eu sinto que é ali que eu vou conseguir realmente ter a essência do negócio. E aí eu entendo todos esses processos, a gente desenha tudo isso, trabalha nesses manuais, entende como é que vai se dar toda a operação, a relação franqueadora-franqueado, a relação franqueado-fornecedores homologados, a relação franqueado-consumidor, enfim, como é que vai se dar todo esse desenrolar, que acaba tendo várias questões jurídicas que intermediam tudo isso, para depois eu construir cofre e contrato. Então é basicamente esse o... Assim, claro que falando aqui de uma forma, né? Não, mas entendi, assim, até igual você falou, até a ordem, né? Porque se a pessoa não tem o básico ali, como é que não vai já querer o documento jurídico? Você vai ter a cofre e contrato, exatamente, mas eles não vão ser eficazes. Eles não vão te trazer a segurança jurídica que você realmente precisa. Porque eles não vão estar alinhados com todos os processos que você vai desenvolver. Então, assim, eu acho muito interessante trabalhar dessa forma e eu vejo, assim, um resultado muito mais eficaz e, assim, clientes muito mais satisfeitos, porque eles veem que realmente faz sentido, faz sentido e eles vão estar... É isso, quando a gente finaliza esse processo de formatação, essa franqueadora que está surgindo, ela está pronta para expandir e segura para fazer esse movimento. Então, assim, é um processo muito legal e que eu gosto muito também por isso que eu intermedio muito essas áreas, porque eu tive essa percepção muito clara desde o princípio que eu não podia ter uma visão pura e simples juridicamente falando. Exato. Porque não dá, não é assim que funciona, as áreas estão interligadas mesmo, e aí eu preciso entender sim do comercial, do operacional, entende? Pra gente conseguir realmente trazer uma solução completa e eficaz para o cliente. Exato. Então, assim, eu gosto muito também disso, que eu aprendo muito. É uma delícia, né? Às vezes, cada negócio a gente aprende muito, né? O modelo de negócio em si, acho que traz um conhecimento muito bom. E a gente agrega até pros nossos negócios também. Exato, né? Eu acho assim, exatamente, a gente traz muito do cliente pra cá, leva do cliente, assim, a gente consegue multiplicar o conhecimento. Né? Exatamente, é isso. Crescer todo mundo junto. Exato. Né? Porque eles têm espaço realmente de mercado para todos, né? Tem milhões de possibilidades para a gente explorar. E aí é muito interessante porque dentro, né, principalmente do segmento de franquia, né, que a gente tem comentado agora, eu consigo entender problemas que determinados franqueadores já tiveram, para eu poder propor soluções para outros franqueadores que começam a ter esses mesmos problemas. Sim, então a gente vai... Você vai criando uma especialização mesmo ali, né? Então, exato, é muito legal. E eu penso que você também deve conseguir perceber muito isso também dentro dos processos que você vai desenvolvendo. Muito, Porque... a cada um a gente vai aprimorando, já sabe aonde entrar ali, então é muito bacana. Exatamente, é isso. E nisso tudo. E isso interfere completamente também em toda a parte de gestão, né? Porque a franqueadora, por exemplo, na grande maioria das vezes a gente tá falando também de sociedades. Novamente. Então a gente volta e lá naquele início que a gente começou. Como é que a gente vai estruturar, por exemplo, uma empresa para ela começar a expandir se a relação entre os sócios não tá clara? Sim. Vai esperar a empresa crescer, a marca... E aí, exatamente, às vezes, exatamente, arriscar todo aquele trabalho que foi fazendo lá desde o início, né? Isso é muito comum. Deixa, vai deixando, depois a gente vê. Não tá tão grande assim. É porque ainda não tá tendo divergência. Exatamente. E é normal que tenha. Mas quando a gente já pré-estabelece
ok, então em determinadas áreas, como a expertise maior é do sócio X, ele vai ter um poder de decisão maior no segmento tal. Sim. Ainda que a gente tenha ali o sócio administrador, sim, e a gente consegue mensurar tudo isso e trazer para esse acordo de sócio, principalmente, que é um documento que a gente tem uma liberdade maior para dispor dessas questões, né? Porque aí não tem aquele formato que a gente precisa seguir necessariamente para o contrato social, a gente consegue. Porque o acordo de sócios, ele é um documento que faz efeito entre as partes. Sim. O contrato social, ele faz efeito entre as partes, mas ele realmente tem essa finalidade muito maior. Ele é mais entendi. Né, tá regular perante o governo. Exatamente. Mas o acordo é entre os sócios. É entre os não sócios. Não é mais outra parte ali que tá. É ali que a gente vai. Eles. Exatamente. É ali que a gente vai entender como é que vai se dar. A gente prevê os problemas, porque o papel do advogado, a gente sabe que é ruim, tá? Mas a gente tá sempre pensando no pior. Porque é nosso dever, de fato. A gente sabe que é difícil para os sócios conseguirem identificar os problemas que podem surgir e falar sobre eles. Porque às vezes a comunicação, eu penso muito que esse trabalho que a gente faz, né, com sociedades, ele é muito interessante porque a gente vai muito além realmente do jurídico, no sentido de... Eu faço muito um papel de conciliadora mesmo. Com certeza. Eu tô aprimorando esse diálogo, porque são questões meio delicadas. Você lidar com conflitos. Isso com certeza vai ser no seu dia a dia. Exatamente. Aqui a gente, o dia inteiro, você me escuta e fala assim, Ana, o que eu faço se preciso de um acordo, Ana? Exatamente, porque é isso. E conflitos eles vão existir. Mas porque não tem jeito. Tal qual o casamento a gente juntar pessoas que são diferentes. Na sociedade também. Só que a gente tem que estar comungando em prol do mesmo propósito. Então, para que isso aconteça de uma forma saudável para o negócio, a gente tem que prever todos os possíveis problemas e entender o que vai acontecer se cada um deles acabar realmente se concretizando. Porque aí fica muito mais prático, você já sabe qual que é o procedimento. A gente já desenhou isso no momento que os ânimos não estavam aflorados, que as pessoas não estavam emocionalmente envolvidas. Porque aí você consegue fazer um trabalho realmente técnico, realmente, sabe, estratégico. Porque quando... E não tem jeito da gente separar. Somos pessoas e ok, que é um negócio, a gente está pensando na empresa, mas se a gente começa a ter algum tipo de problemática ali entre sócios, são pessoas e às vezes a gente acaba com uma relação de parentesco, a gente acaba com uma relação de amizade, a gente acaba assim desgastando realmente muito mais porque não pensou nisso lá atrás, não pensou em formas de fazer tudo de forma ponderada, justa, para todos. Então é muito legal porque eu sei que é difícil para os sócios entrarem em alguns assuntos. Porque às vezes pode parecer que, por exemplo, se a gente for falar sobre saída, potencial saída de sociedade, o que acontece se um sócio quisesse retirar em algum momento da sociedade, pode parecer para outro sócio que ele está pensando nisso, em algum momento de fato sair, que ele não está acreditando no negócio, sabe? Mas precisa ter essa previsão. Precisa ter. Esse cuidado. E aí é o nosso papel trazer isso de forma clara, de forma tranquila, né? Realmente pensando no melhor pro negócio, porque a gente precisa entender que quando a gente abre uma empresa, muitas pessoas brasileiras, e até porque realmente muitos brasileiros empreendem pela necessidade, né? Um cenário ideal seria se a gente pudesse empreender, claro, não tem um capital aqui, tenho ideias inovadoras e vou fazer acontecer. Mas a gente sabe que não é a realidade do nosso país. Então você começa a empreender do jeito que dá. Do jeito isso acontece muito também. Muito. E aí, assim, você começar sem realmente esse respaldo, né, fazendo pelo menos essa segurança jurídica você precisa ter. Porque senão, se você não tiver o básico do básico, é muito complicado. É muito complicado. Você tem grandes chances de acabar levando o seu negócio à ruína porque não pensou nesses processos, não pensou nessa estruturação societária de uma forma bacana e segura para todos. E aí é lá dentro, né? A gente não gosta de ficar tendo que resolver no judicial, não. Porque eu tenho muito essa visão. Hoje, o meu número de processos nem se compara, né? O tempo que eu gasto com os meus processos nem se compara com o tempo que eu gasto com o consultivo, com o preventivo. Porque é ali que eu gosto de trabalhar. Eu prefiro muito mais a gente resolver de forma, né, consensual, de forma amigável, do que a gente ter que ir para a justiça para resolver, acumular ainda mais processo lá no Poder Judiciário, que a gente sabe que é moroso, que a gente sabe que vai ter muito mais prejuízo financeiro e emocional para as partes envolvidas. Então, assim, claro que se precisar ir para a via judicial, a gente tem toda a expertise, a gente vai desenvolver o melhor trabalho. Mas eu realmente prefiro muito mais desenvolver esses trabalhos
fora desse escopo já litigioso. Porque é ali que a gente traz as soluções, às vezes a gente previne realmente esses conflitos de uma forma muito mais eficaz. Então, assim, eu acredito muito nisso e eu venho tentar. É difícil, porque a grande maioria dos clientes que me procuram quando estão realmente tendo problemas. É uma cultura, é um trabalho de cultura que a gente tem que desenvolver. A cultura de prevenção, né? Que exatamente, a gente só vai atrás quando tem problema. Exatamente. Então, assim, eles te procuram quando eles veem que já tá aqui já tá no limite, a situação. Agora eu preciso de profissional. Ao invés de estruturar desde a base, né, que traria com certeza um resultado muito mais interessante e num tempo também muito mais curto, sim, eles têm essa cultura, é nossa, é do Brasil, de realmente não ter esse caráter tão preventivo. Mas a gente vai batalhando aí por isso e tentando, com certeza, assim, com a educação mesmo, né, trazer conhecimento para que a gente possa ter aí sociedades, empresas cada vez mais próximas, mais lucrativas, né? E assim a gente vai trabalhando, né? Esse é o nosso papel. É isso, cabe a nós, né? Exato. Esforçar para isso e a gente vai trabalhando e vendo também as empresas mudando. E é muito legal também ver quando elas mudam essa perspectiva, sim, e veem que realmente precisavam, né, disso para ter mais tranquilidade, mais segurança, mais estratégia nos negócios, né? Ana, muito obrigada. Eu agradeço. Foi ótimo conversar com você. Quando a gente tem ali em comum, né? Quando a gente fala, né, sobre a necessidade de organizar para você conseguir tornar um modelo de franquia, necessidade de alinhamento de sócios, enfim, quanto que as áreas se comunicam, né? Com certeza, admiro muito a Alavanca, vem acompanhando de perto e desejo muito sucesso. Né? E vamos fazendo parcerias, negócios juntos, porque realmente eu penso que tem que ter essa sinergia, né, entre esses trabalhos que a gente consegue desenvolver, porque é isso que garante que os negócios eles prosperem a longo prazo. Né? Então foi um prazer imenso, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. E é isso.